Bora lá, tudo bom? Boa noite, pessoal. Aqui é Lucas Souza quem vos fala. E vamos mais uma noite aí gravando mais um vídeo aí para vocês. E o tema dessa noite é: o mal da sociedade é o empresário? Lembrando, todos os pontos colocados sobre mim aqui nesse canal, eles são unicamente, exclusivamente a minha opinião e o que eu penso. Tudo que eu penso, todas as ideias formadas na minha cabeça são idealizadas pelo meu contexto social, a minha região, a minha criação. Então eu espero que vocês usem o que eu passo aqui para reformular, para melhorar a forma como vocês pensam o mundo, tá? A ideia aqui não é formar pessoas e opiniões, e sim compartilhar a minha percepção para que, quem sabe, vocês melhorem a percepção de vocês, tá bom? Então, o mal da sociedade é o empresário? A minha visão pessoal: o empresário na sociedade, quando a gente coloca no contexto macro, quando você vê alguns partidos políticos se levantando, você acaba percebendo que eles apontam muito o dedo para os empresários, né? Taxação, aumento de imposto sobre herança, agora tem o que faz declaração de imposto de renda, pessoas que faturam até X não pagam, aí até tal X pagam imposto sobre o valor, o patrimônio ali adquirido, que já foi pago imposto. Então, quando é colocada essa posição diante a mídia, algumas pessoas acabam tendo a percepção de que o empresário é ruim para a sociedade, mas a minha percepção: o empresário é o bem da sociedade. O empresário é o cara que faz a engrenagem girar. O empresário, ele tem supermercados, ele tem loja de roupa, ele tem loja de eletrodoméstico, ele planta, ele colhe, ele pesca. Todos esses itens de consumo e uso diário são feitos por empresas que são lideradas por empresários, né? Então, o bem da sociedade é o empresário. O que acontece, na minha percepção, é que na nossa sociedade, né, no nosso país, no contexto onde aqui vivemos, na nossa nação brasileira, o empreendedorismo não é visto com bons olhos. Não é algo que todo mundo tem alguém na família que já empreendeu, todo mundo tem alguém na família que já teve um mercadinho, teve uma quitanda, teve uma venda. Não, é raro. Na minha família não existe histórico de empreendedorismo, né? Não teve ninguém atrás de mim que teve uma barraca, que teve uma loja de roupinha, uma loja qualquer coisa, que vendesse peixe. A gente não tem esse histórico de empreendedorismo na minha família, né? E eu acredito que o mal da sociedade é o Estado, novamente voltando a falar de política, né? Que é algo que a gente aparentemente gosta de falar bastante. Na minha percepção, o mal da sociedade é a política. Por quê? Porque hoje os nossos filhos vão para a escola e eles aprendem na escola o que o Estado quer passar para eles, né? E você consegue observar com bastante facilidade, porque todos passaram pelo ensino público, né? Não todos, mas a grande maioria passou sim pelo ensino público, e lá você percebe que você acaba sendo doutrinado, você acaba sendo preparado para o mercado de trabalho, certo? E não para empreender. Então os jovens saem das universidades, eles saem do ensino médio prontos para o mercado de trabalho. Eles saem de lá, eles aprendem a fazer um bom currículo, certo? Então, quando o nosso país, o nosso estado, a nossa cultura for de não prestador de serviço, enquanto a nossa cultura for de empregados, né, serem CLT, trabalharem para alguém, prestar contas a uma empresa, vender o seu tempo por um valor, eu acredito que nesse modelo a gente não consegue escalar o nosso país. A gente não consegue fazer com que a gente se torne uma supernação. Porque a maior parte das pessoas que saem do ensino médio saem prontas para trabalhar, né? Mas trabalhar como? Eles saem prontos para entregar um currículo dentro de uma empresa, uma grande indústria, e aí eles acabam trocando o tempo deles por uma fatia
de dinheiro, né? Então o cara acaba ganhando R$ 1.200, só que o que ele consegue fazer com R$ 1.200? Né? Você vai comprar, depende do lugar, aqui na nossa região, você vai comprar um bom bolo de aniversário, você paga R$ 110, R$ 120 em um bom bolo. Pô, isso aí é 9, 8% do salário desse cara, né? Então, R$ 120 é 10% do salário desse cara. Então, você imagina, em um bolo ele perder 10% do que ele trabalhou o mês todo para ganhar, né? Ele decide comprar um bom celular, ele paga R$ 2.000, ele tem que trabalhar 2 meses, 1 mês e meio para poder pagar esse celular. Então esse é um mal da sociedade. A gente não consegue fazer a engrenagem do Brasil girar com força, porque a maior parte de 220 milhões de habitantes que nós temos no nosso país, que é o Brasil, a maior parte deles ficam procurando emprego, certo? Enquanto se você colocar em grandes países, não a maior parte, mas estatisticamente existe muito mais empresários, empreendedores do que funcionários, né? Porque no nosso país, se a gente tiver uma cultura empreendedora, porque o que acontece? O cara ele sai do ensino médio pronto para o mercado de trabalho. Quando ele sai pronto para o mercado de trabalho, ele está o quê? Procurando uma estabilidade. Estabilidade não existe. Se fosse ensinado dentro da universidade, dentro da escola, que há a possibilidade dele empreender, certo? E que para ele empreender e viver com o dinheiro do empreendedorismo dele, ele não precisa de muito, certo? Ó, se a gente pegar uma calculadora, o cara ele sai da universidade e ele decide vender cachorro quente. E ele vende um cachorro quente a R$ 15, certo? R$ 15. Se ele vender... Parece piada, né? Se ele vender 11 cachorros quentes por dia... Vezes 30... 11 cachorros quentes por dia... que hoje com acesso à internet seria muito simples vender 11 cachorros quentes por dia, ele chega num faturamento médio de R$ 5.000 por mês, certo? Se ele tiver uma margem de lucro aí de 40%, ele fica com R$ 2.000 no bolso dele, certo? É mais do que ele ganharia tendo uma CLT, certo? Então um pequeno esforço, um empreendedorismo que não precisa ser tão assertivo, pode errar bastante, ele ainda conseguiria ganhar mais do que ele ganharia entregando um currículo. Então, eu acredito que falta na nossa cultura esse lado do empreendedorismo, né? Nós, como nação, a grande massa, precisa mudar essa percepção, né? Eu quero ser diarista, eu não preciso ser só diarista, vender a minha hora. Não, eu vou entrar às 6 e vou sair da sua casa, eu vou entrar às 7 da manhã e vou sair às 18 horas porque você comprou o meu dia. Não, essa mulher, se ela tiver a percepção de empreendedora, ela vende o serviço. Em vez de vender o dia todo dela de trabalho, ela vende o serviço dela. Eu limpo a sua casa e depois que eu limpar eu estou liberada. Se ela trabalhar com excelência, ela limpa das 7 ao meio-dia. Ela tem o resto do dia, o resto da tarde para ela fazer o que ela quiser ou, quem sabe, fazer outra limpeza. Em vez dela ter a renda dela que é de R$ 1.500, se ela conseguir vender o serviço, ela passa a ter uma renda de R$ 3.000. Você está vendo como a gente muda o país, muda a economia, se a gente só mudar a nossa percepção de empregado para empreendedor? Ou até mesmo ao invés de vender o nosso tempo dentro da empresa, a gente pode empreender dentro do negócio, certo? A gente pode pegar pequenas empresas que estão em crescimento e chegar daquelas pequenas empresas que precisam ali de um sacrifício a mais e num futuro você se tornar sócio dessa empresa, né? Você ter participações no final do ano, participação dos lucros, em vez de receber um 13º de R$ 1.000, você receba um bônus de R$ 5.000 por desempenho entregue dentro do ano, né? Mas só que muitos vão olhar e vão criticar e falando, mas isso não é possível. Não, é realmente. Se você acredita que isso não é possível, não é possível.
Porque você não tem a mentalidade empreendedora. Porque se você tiver a mentalidade empreendedora, você vai encontrar formas e meios de empreender e viver uma vida diferente. Com o empreendedorismo, você não precisa de tanto para viver melhor do que a forma como você vive hoje. E aí, quando isso acontecer, haverá um movimento em massa de muita prestação de serviço, muita concorrência, e aí as grandes empresas, que são as grandes corporações, né, as grandes corporações, elas começam a ter fuga do seu faturamento. E quando elas começam a ter fuga do seu faturamento, porque começa a haver muita variedade, opção de compra, que é a competitividade dentro do setor, essas empresas têm que se movimentar, né? Essas grandes instituições, elas acabam adquirindo pequenas empresas. Então aquele pequeno empresário que decidiu começar a empreender para viver uma vida melhor, acaba vendendo a empresa dele por milhões, né? E vendendo a empresa dele por milhões, uma pessoa que era para ser CLT, ganhar R$1.000, R$1.500 por mês, agora ele se tornou um multimilionário. E com esse dinheiro que ele acabou de reter, ele muda a vida dele, ele muda a vida de todas as pessoas ao redor dele, e ele pode empreender de novo e gerar mais riqueza. Então isso é um país rico. Um país rico é um país onde as pessoas geram riqueza. Eu, Lucas, empreendo. Eu junto composições ali de produto e crio um novo produto. Então eu gasto R$10 para comprar os insumos e aquele produto começa a ter um valor de R$50. Então eu gerei riqueza, eu gerei R$40 de riqueza, entendeu? Então nós precisamos mudar essa mentalidade. Mas infelizmente, hoje, você que está ouvindo esse vídeo, você tem a oportunidade, né, a sorte de ter acesso à internet. Hoje, com acesso à internet, você pode sair desse vídeo e começar a procurar como empreender, como ganhar dinheiro, como empreender dentro de outras empresas, como empreender dentro da internet, como empreender no meu bairro, como criar uma renda extra, tá? E isso vai fazer o nosso país alavancar. Então nós aqui hoje temos sorte de ter internet. Mas lá no passado, no nosso desenvolvimento, quando a nossa construção mental de informações estava sendo criada, quem determinou que iríamos aprender foi o Estado. O Estado escolheu o material que colocou na minha bolsa. O Estado escolheu a matéria que a minha professora ia colocar na lousa. E ele não nos preparou para empreender, para ser grandes pessoas. Porque na minha visão, o Estado, o governo, né? Eu não gosto de falar o governo porque a gente aponta quem está lá hoje. Mas o governo, para ele poder controlar o Estado, é muito mais fácil você controlar o seu filho de 3 anos do que controlar o seu filho de 18 anos. Certo? Porque o seu filho de 3 anos, ele tem pouca informação. Ele não sabe argumentar, ele não sabe dialogar, ele é uma criança. Então é muito fácil eu conduzir aquela criança. Agora um filho de 18 anos é muito difícil você controlar ele. Você pode sim orientá-lo, mas controlar não. Ele vai decidir o que é melhor para ele, certo? Então é isso que o Estado faz com a nação, com a nossa população. Ele quer que nós permanecemos crianças para que ele possa conduzir o país da forma que ele quer, certo? Então esse é o meu ponto de vista sobre o negócio, certo? E na visão empresária, né, dos grandes empreendedores, dos grandes players, né, como grandes instituições, um exemplo, a Ambev, né? Para a Ambev, se a nossa nação é a maior empresa que produz, a maior cervejeira, né? Eu não tomo cerveja, então eu tenho dificuldade com esse tema. A maior cervejeira do mundo, certo? É a Ambev, uma empresa brasileira. E ela não vende só no Brasil, não é porque o Brasil é muito leigo que ela vende muito no Brasil, não, ela vende no mundo, é uma grande empresa. Mas só que quanto mais o Estado
quanto mais o Estado inibe essa informação de empreendedorismo e prepara pessoas para o mercado de trabalho, melhor para a Ambev. Porque a Ambev é imensa, ela precisa de força de trabalho, ela precisa que pessoas vão lá controlar suas máquinas, ela precisa de empresas em todos os degraus do negócio. Ótimo. Para a Ambev é maravilhoso. E além de ter pouca concorrência, porque no nosso território, por não termos a cultura empreendedora, falta competitividade, certo? Além de outros critérios que o Estado taxa demais, dificulta a abertura de empresas, isso é tema para um outro vídeo. Então eu vou tentar ser mais simplório para o nosso vídeo não ficar tão longo. Então, por o Estado limitar a informação que chega até nós, as nossas crianças que crescem e que serão o nosso futuro, eles não têm uma visão de empreendedorismo e de mudança de vida. Então isso facilita para as grandes empresas continuarem sendo um monopólio. Por quê? Porque não há novas empresas, não há concorrência. Então a grande continua grande, certo? Então esse é o meu ponto de vista. E no caso da Ambev, voltando para a Ambev, para ela é maravilhoso. Porque ela consegue entregar um produto de baixa qualidade, não que a cerveja da Ambev seja de baixa qualidade, não sou isso porque eu nem tomo cerveja, mas ela consegue entregar um produto de baixa qualidade, porque ela não tem com quem competir, ela não precisa ficar melhorando o produto, ficar melhor comparado a quê? Né? Para a gente saber se é melhor ou pior, a gente tem que ter um concorrente para provar. Então, se tem baixa concorrência, ela não tem com quem comparar o produto dela, então o produto tá bom, não precisa ficar mexendo. E aí ela consegue colocar o preço dela, porque não há um concorrente para cobrar mais barato ou mais caro do que ela. Então quem dita o preço do mercado é a Ambev, né? Então isso é uma maravilha para as empresas. Quanto menos informação, mais elas permanecerão no poder. Isso, como empresário, é uma maravilha. Por mim, continuaria assim para sempre, eu mudo a minha vida, eu enriqueço e não estou nem aí para o outro. Né? Mas eu não jogo esse jogo, né? Eu não jogo esse jogo porque eu vim da massa. Eu sei o quanto é difícil, eu vi a história de toda a minha família, né? Eu sei o que eu passei. Então, eu fui educado por esse sistema, certo? E isso não é o melhor. Eu acredito que o melhor para todos é informação. Informação e empreendedorismo. Então, se você está tendo a oportunidade de ver esse vídeo, vai atrás de informação que você pode mudar a sua vida. Certo? E qual que seria a solução? A solução é a longo prazo. Primeiro, a única solução que eu vejo é você cuidar da sua própria vida, né? Cuide da sua vida, certo? Busque informação, se instrua, se informe, leia livros, busque em fóruns, busque aqui dentro do YouTube, que o YouTube não é um canal de entretenimento, é um canal de educação, certo? Então busque informação aqui dentro, que aqui dentro é um lugar rico e há muitas pessoas com talento que estão compartilhando suas ideias e informação. Então isso é muito importante, tá? Para quem tem vontade e quer buscar. Então a primeira solução é cuide da sua vida, certo? E a segunda solução é o que eu já falei nos outros vídeos, menos Estado. Quanto maior a máquina pública, mais pessoas querem mamar na teta, mais pessoas querem benefício, mais pessoas querem permanecer tendo privilégios, como o caso que eu citei do Bolsonaro de seguir carreira política, que eu acho que é um erro gigante alguém decidir seguir carreira política. Eu acredito sim que pessoas com talento devem dedicar um pedaço da sua vida para ajudar o país e colaborar com a nossa nação, mas não construir carreira política, enriquecer, fazer fortuna, construir, planejar, idealizar qualquer ideia para a sua própria vida como político, e sim ir lá para doar, entregar como uma missão, uma meta de vida como gratidão à nossa nação brasileira. Então essa é a minha visão da solução. Menos Estado. Pessoas vão ter que começar, jovens terão que, em algum momento, dedicar algum tempo para a política para tentar ajudar o nosso país, e reduzindo o Estado deveria começar a olhar para as pessoas e educá-las, né? Se o Estado simplesmente olhar
para a próxima geração e decidir construir homens de valor, o nosso país muda, tá bom? Então esse foi o meu vídeo, espero ter sido breve, porque eu tenho compromisso hoje, abrir esse celular aqui para gravar esse vídeo rápido para vocês, e espero que eu ajude você a chegar a construir um pensamento melhor, tá bom? Se inscreve aqui no canal, dá uma força aí para mim e para o Luiz Cláudio, porque o nosso tempo é valioso e a gente está aqui gravando esses vídeos para ajudar você a ter melhores pensamentos e mudar a sua vida também, tá bom? Então se inscreve aqui no canal, deixa o like aí, aperta o like, deixa um comentário aqui embaixo, porque isso vai ajudar o canal a se tornar mais visível e chegar a mais pessoas, tá bom? Então abraço e até mais!